Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e estamos falando hoje da profissão, uma das profissões que está sendo mais requisitada nesse período de quarentena. Olá, aqui quem fala é o Alex Araújo, prazer imenso aqui com vocês. E vamos tentar nos tratar, que já estou quase enlouquecendo na quarentena. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês também. E aí, minha gente, beleza? Estamos começando o Cuscuzcast, episódio 29, a série sobre profissões. Nós vamos falar, sim, sobre profissões no período da quarentena. E calhou de ser a profissão, uma das profissões mais requisitadas nesse momento. A profissão de psicólogo, né? Então, muito provavelmente, esse bate-papo, a gente não vai, assim, nos ater muito à questão dos cuidados da saúde mental, né? Eu creio que isso a gente pode fazer num outro momento, mas a gente vai ater mais a questão da profissão do psicólogo. Eu acho que pode ser um momento aí para a galera que está em dúvida, ou pessoas que estão hoje em dúvida, querendo mudar a sua trajetória profissional, podem ter aí a oportunidade de escutar um profissional da área e falar sobre seus desafios, né? Lembrando desde já que com a palavra da patroa nós não estamos fazendo nesse período, porque a gente entende que não é a hora de pedir patrocinador, de pedir grana, mantenedor num momento tão difícil, né? O que a gente pede agora é para que vocês fiquem o máximo possível do tempo de vocês em casa. Comecem a observar também o que é que Deus está querendo falar para vocês nesse momento, e pensem em servir as pessoas, porque tem condição sim de servir pessoas nesse período, mesmo estando em casa, né? É um desafio, isso gera muita criatividade por parte da gente. Mas vamos aí, Bárbara. Bárbara, fale um pouquinho sobre você, de onde você vem, de que comunidade você faz parte, né? Enfim. Tá certo. Então, Bárbara, né, psicóloga já há 8 anos, atuo na área clínica e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Faço parte da Igreja Farol. Massa. Para quem não sabe, gente, eu acho que Bárbara é a esposa de Chico, que falou no programa, acho que 2 meses atrás, da série Profissões, sobre a profissão tatuador. Então eu acho que eles são o primeiro casal onde falou o marido e depois a esposa no nosso programa, não é, Alex? Sim, lembro sim. Foi massa. Então eles estão fazendo história nesse momento, porque é o primeiro casal que eles podem dizer assim, nós fomos entrevistados pelo Cuscuzcast, não foi só um ou outro. Foram os 2 já foram entrevistados. Então, Bárbara e Chico estão fazendo história aí. Bárbara, como que surgiu, assim, o interesse pela área? Desde quando, assim, você olhou assim, poxa, psicologia é massa? Então, não surgiu exatamente, assim, a psicologia, mas desde muito novinha, eu sempre fui muito questionadora. E eu sempre me perguntava muitas coisas, né? Cheia de porquês. Por que tal pessoa toma determinada atitude? Por que certas atitudes são bem difíceis de serem tomadas? Então, a partir desses meus questionamentos, ou as pessoas não sabiam me dar as respostas, ou aquelas respostas eu não tinha que saber naquele momento, ou então eu precisava observar um pouco mais a situação para tentar entender. E foi a partir desses questionamentos aí que surgiu esse pensamento de psicologia, né? Que é o estudo exatamente dos comportamentos, é o estudo das emoções, e foi aí que direcionei a opção profissional. Massa. Alex, quer fazer aí, mano? Sim. E no caso, Bárbara, como é que estava antes e como é que está agora a questão do mercado em que você atua? Quais são as prospecções, né, digamos assim, da tua profissão? Como é que vocês estão se preparando para isso aí? O mercado de trabalho para essa área de psicologia, no caso, psicologia, ela nos dá muitas possibilidades de atuação. Existe a possibilidade de atuar na área do esporte, na área escolar, hospitalar, na área social, nas empresas, que é o recursos humanos, né? Na área do trânsito, na clínica. Então, existem muitas possibilidades de atuação em psicologia. Só que o que acontece? Geralmente, as pessoas, a maioria das pessoas optam somente por uma área. E, no caso, elas escolhem muito a área de RH.
que é uma área de recursos humanos, trabalha em empresa, dá mais possibilidade de estabilidade financeira, né? Então, geralmente, as pessoas vão muito por esse caminho. Aí, apesar de haver muitos profissionais de psicologia e muitas áreas de atuação, a maioria escolhe uma determinada área e isso aí acaba ficando muito... Assim, a demanda fica muito grande, né? E faz com que fique mais difícil concorrencialmente nessa determinada área. No meu caso, desde que eu decidi fazer psicologia, eu sempre pensei na área clínica. É uma área um pouco difícil, assim, de você crescer profissionalmente, porque geralmente o profissional ele é autônomo na área clínica, né? Ou ele vai montar o seu consultório e vai começar ali sozinho, ou ele vai juntar com uma equipe de profissionais de psicologia e vai começar a atuar em clínica. Então, é uma área que a gente tem que correr mais atrás, assim, para fazer um nome, né? Para conseguir os clientes. Os clientes vêm através de indicação. Então, essas são as dificuldades, assim, na área clínica. Entendendo. E por exemplo, Bárbara, eu fiz uma breve entrevista com uma enfermeira. Ela atua hoje no Hospital Santa Joana e no Maria Lucinda, e perguntando sobre essa questão de como um profissional de uma área de saúde, que hoje são setores essenciais que não podem parar, então são pessoas que não podem participar do isolamento social e estão no campo de batalha aí de frente. E uma das coisas que ela se queixou, além da desvalorização do profissional, né, e várias faltas de recursos, tem a questão emocional, porque como eles estão expostos e diretamente ligados, né, ao combate à doença, tem a tensão natural de contraírem, né, porque nós sabemos que saiu o dado, acho que foi a semana passada, de que em Pernambuco tínhamos passado de 200 profissionais de saúde infectados com coronavírus. E ela ressaltou a questão emocional, né? Essa questão tá atingindo emocional, o medo de levar a ser contaminado, de contaminar a família. E aí a minha pergunta é como é que a psicologia pode ajudar, como é que pode instrumentalizar, como é que pode auxiliar esses profissionais, não somente enfermeiros e médicos, mas todos que estão dentro dos setores essenciais que não podem parar nesse momento. Uhum. Muito importante isso aí. Inclusive, eu tenho feito alguns atendimentos voluntários e eu tenho conseguido assim, perceber que muitos profissionais de saúde também estão entrando nesse estado de ansiedade e até da síndrome do pânico mesmo, né? Por conta desse receio, assim, de ser contaminado, né? Até por causa dos históricos de que muitos profissionais já foram contaminados e aí eles têm desenvolvido esses sintomas da ansiedade. A maneira que a gente encontrou enquanto equipe de psicologia, que eu me reuni com alguns profissionais e a gente disponibilizou esse tempo, foi de atender voluntariamente, né, tá à disposição para esses profissionais que estão precisando, eles preenchem um formulário e aí a gente tem feito essa escuta com eles para aliviar esse sintoma, né, porque é algo real, né, invisível, mas real, é o vírus, né, então assim, as pessoas têm tido esse medo muito grande. E o medo tem feito com que o sistema imunológico, consequentemente, baixe, né? Então, é importante cuidar dessa saúde mental para que eles também tenham essa possibilidade de cuidar dos outros. Então, até a questão emocional também vai influenciar na questão da imunidade deles? Exatamente, exatamente. Porque se eu me deixo tomar pelo medo, se eu fico muito ansiosa, eu vou alterar também as minhas funções biológicas. E como consequência, o meu sistema imunológico ele vai baixar e aí eu posso adoecer. Entendi. É interessante, né? Porque não é uma questão de pensamento positivo, pensamento negativo. É uma questão fisiológica, gente. Seria tão bom, né, velho? Se o cara pensasse, vai dar tudo certo e desce, né? Não, se todo mundo pensasse que vai dar tudo certo, não tinha nem isolamento social, não tinha desemprego, né? Tá então, tudo bem. Não, era até mais fácil, cá entre nós aqui, a turma esquecer de Deus. Se o pensamento positivo fosse apenas algo, tipo, né? Bastou pensar positivo, a coisa acontece, né? Pois é verdade. E aí nessa questão, assim, Bárbara, né,
na tua área, no que você trabalha hoje, você encontra oportunidades e dificuldades ou dificuldades vamos dizer assim, na pregação, assim, na exposição do evangelho dentro desse ambiente? A pregação do evangelho na minha área não é bem assim, algo direcionado, né? Algo assim que eu fale com clareza, mas em ações. Por exemplo, quando eu penso em psicologia, eu vou pensar um pouco sobre o que é, né, esse profissional e qual é o trabalho que ele exerce na vida do outro. E aí eu chego naquele pensamento do servir o próximo, do estar disponível para o próximo, do acolher o próximo. E eu também entendo que isso é um movimento de amor, de cuidado. E aí, quando eu penso em tudo isso, eu entendo também que é um profissional que se alegra com a conquista do próximo, é um profissional que acredita no outro, que não desiste do outro, que sabe aguardar, tem esperança, né? Então, eu consigo imaginar tudo isso. E aí eu entendo que o evangelho está sendo vivido na vida do outro através dessas ações, do serviço e do amor, né? Porque o profissional de psicologia, o objetivo da gente como código de ética, a gente respeita muito isso, é que o profissional ele tem que ser alguém neutro, livre de qualquer julgamento, livre de qualquer... Assim, eu tenho que ir livre dos meus princípios, que eu tenho que estar disponível a ouvir aquela pessoa que vai entrar na minha sala para me falar sobre ela, para me falar sobre os próprios questionamentos, sobre os próprios preconceitos, vai falar tudo o que ela pensa em relação a várias coisas, né? Então, aquela pessoa ali, ela vai estar se desnudando, né, para compartilhar daquela vida, dos pensamentos mais íntimos. E eu, enquanto profissional, tenho que estar disponível em ouvir e acolher tudo aquilo ali. Então, eu entendo que o evangelho ele vai sendo vivido aí, assim, dessa maneira. Porque eu não preciso dizer que, eu sou cristã, eu sou uma psicóloga cristã, eu não preciso dizer isso. Eu sou uma psicóloga, mas eu também sou cristã, mas eu não preciso falar isso através de palavras. Porque eu creio que lá na frente, quando esse paciente que veio me buscar, que passou um tempo em tratamento, lá na frente, quando ele ouvir sobre mim, quando ele souber um pouco mais a meu respeito, ele vai pensar, caramba, ela era cristã e agiu de tal maneira e me ajudou de tal forma. Então, o evangelho está sendo vivido a partir daí. É massa, né, Alex? Porque a gente entrevistou, até agora, foram 4 profissões. Então, quem está ouvindo o programa a partir desse episódio 30, ou quem na cápsula do tempo do feed de podcast tá escutando aqui, eu tô pegando aquela onda tua, velho. Tu falou no grupo porque tem um grupo viu, Bárbara? Eu vou falar aqui essa piada e para todo mundo entender, inclusive você, a gente tava conversando sobre algumas coisas do Cuscuz Cast no grupo do Cuscuz Cast, e aí a gente perguntou, e aí, como é que vocês estão? Aí Alex foi e falou assim, olha, eu tô ficando doido, e eu tô me vendo quase como aquele filme Eu Sou a Lenda. Depois que ele falou isso, eu fiquei imaginando ele e Pedro andando em Olinda, em ruínas, assim, tá ligado? E aí, o Pedro é o filho dele, aí tipo, vê um vira-lata assim, encosta nele e começa a andar, assim, um negócio bem... Eu fiquei imaginando isso. É meio... Tanto que eu baixei esse filme no Netflix agora. Pra ver esse filme. É sério. Eu quero ver de novo, só pra ver isso, assim, sabe? Porque é bem interessante, né? Interessante é onde sua imaginação te levou, né? Também. Mas aí assim, eu já viajo pra caramba, entendeu? Então, e aí, mas assim, voltando ao assunto, o que eu acho interessante é que nesses 4 programas que a gente teve, de janeiro, de fevereiro, de março e agora de abril, todos os profissionais, seja da mais diferentes áreas, porque a gente pegou um cara que é da ciência social aplicada, contador, uma pessoa da comunicação, uma pessoa da área de artes, né? E agora uma pessoa da área psicologia é saúde, né? Ou é humanas? Como é que fica isso? Saúde. É uma pessoa da área de saúde. Né? Então, aí a gente vê essas 4 pessoas cristãs, mas que falam a mesma coisa. Não é necessário nem sempre você chegar e abrir a boca para falar do evangelho. Mas pela tua ética, pelo teu viver, tu consegue viver esse evangelho e gerar em algumas pessoas, né? Claro, com sensibilidade, que estejam numa sensibilidade maior, curiosidades e que podem ser chave para justamente aí sim uma introdução mesmo das verdades assim do evangelho, né? Isso é massa.
sabe? É muito interessante como parece até que é combinado, né? Porque a coisa é tão alinhada, parece que é combinado aqui. Parece que não foi nada combinado. Fala a mesma coisa e de uma maneira, cada um à sua maneira, dentro do seu contexto profissional. E eu fico muito contente quando eu vejo isso. Mas aí você falou, ou você quer fazer essa última pergunta, Alex? Não, até já é o gancho, né? Você acabou fazendo o gancho aí agora, né, velho? Dali? Então, porque você falou de código de ética, certo? E aí, assim, eu, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são também cristãs e psicólogos, e que também relataram a mesma questão, que às vezes existem alguns desafios no campo ético e moral. E alguns desafios, como que o profissional psicólogo, e ele sendo cristão, que ele tem se deparado. A gente não precisa entrar em detalhes quanto a isso, mas como é que você tem encarado isso? Né? Até onde é neutro, até onde não é, entendeu? Entendi. Quando a gente diz sobre essa questão ética, né, e dos campos assim que vão lá no limite, né, por exemplo, a pessoa seria também tipo a pessoa tentar contra a própria vida, né, correr algum risco. Seria nesse sentido também, a gente pode imaginar essas coisas maiores, né, porque às vezes a gente só fica ali na superfície, mas tem também as coisas mais profundas. Então, o código, esse princípio, ele se refere exatamente às aspectos que dizem respeito à liberdade do sujeito, à dignidade e à integridade do ser humano. Então, se eu vejo que isso, enquanto profissional, se eu percebo que a pessoa está se colocando numa situação de vulnerabilidade em relação a afetar a sua própria integridade, esse código também ele pode ter algumas nuances. E aí cabe ao profissional avaliar até que ponto ele está exacerbando esse limite enquanto sujeito, né? E a gente pode avaliar essa questão, talvez trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Tudo dá para ser resolvido, conversado. Não é tão simples quanto eu estou falando agora, mas tem seus meios de serem trabalhados. Massa. Show de bola. E no caso, Bárbara, por exemplo, você se depara com uma certa situação e onde que você conhece muito bem a questão da ética da tua profissão e, ao mesmo tempo, talvez essa ética da tua profissão vai de encontro à sua ética cristã. Como é que você lida com essas situações? Eu respeito o outro. Se vai de encontro à minha ética cristã, aquilo ali, naquele momento, eu estou disponível a entender o outro. Então, eu tenho que investigar até que ponto, como é que aquele sujeito gerou aquilo na mente. Qual é a história que está por trás daquele sujeito? Porque se vai de encontro à minha ética cristã, fala sobre mim, não fala sobre o outro. Então, se eu estou ali naquele momento junto do outro, eu estou disponível para o outro. Então, meu foco é o sujeito e não eu. As minhas questões eu tenho que trabalhar na minha terapia. Então, aquele momento ali é voltado para o outro. É sensacional. Eu tive a oportunidade, por exemplo, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar, né, nesse bate-papo, porque às vezes eu noto que às vezes tem uma certa confusão por parte de alguns irmãos nossos em Cristo. Eu não quero dizer que eles são errados, não, longe de mim. Eu acho que existe um equívoco de interpretação do cristão dentro do seu espaço. Mas, por exemplo, eu já escutei de psicóloga cristã, dizer o seguinte, de um lado, a minha terapia é baseada na Bíblia. E já existe até processo, e eu fiquei sabendo que existe processo, às vezes, contra psicólogos cristãos por parte do órgão, né? Do órgão regulador de vocês, porque eles colocaram Bíblia no meio do processo. E existe também o outro que diz assim, olha, eu tenho até medo de falar, eu não sei qual é a linha desse outro profissional, eu tenho até medo de falar sobre esse tema, porque esse tema aqui, se eu levo para a igreja para falar dessa forma, a igreja ela me interpreta mal, entendeu? Então eu noto que às vezes tem essa questão, e aí por isso que foi interessante a gente falar sobre isso, entendeu? Mas eu acho que realmente é bem por aí mesmo que você fala, sabe, Bárbara? Diz respeito ao outro, né?
Eu acho que faz parte realmente do servir ao outro e quando a gente para ver também na perspectiva de Paulo mesmo se fez de tolo para ganhar os tolos. Exatamente. Entendeu? Eu acho que faz parte. Talvez seja a mesma pegada, né? É verdade, ideal é bem por aí. Uhum. Alex, tem mais alguma coisa, mano? Não, brother. Pronto, eu só quero agradecer a Bárbara, viu? Mas antes de tudo, eu já tava esquecendo, tava nesse negócio de quarentena, tá detonando meu juízo. Mas vamos para a parte das indicações, né? Das indicações. Vamos começar com a nossa convidada. A essa parte de indicações, Bárbara, é destinado a indicações ou na área ou fora da área, tanto faz. Então, fica livre aí para dar suas indicações culturais. Entendi. Assim, quanto a serviços de psicologia mesmo, né? Para as pessoas que ainda não sabem onde encontrar, no caso. Se for serviço emergencial nesse período de quarentena, a gente tem alguns profissionais, né, que estão disponibilizando esses atendimentos voluntários, e isso você encontra facilmente no Instagram, você pode encontrar, procurando mesmo, atendimento voluntário, psicologia voluntária, você vai encontrar uma gama de profissionais que se disponibilizaram a isso. Nós temos também o NAP, né, que é um núcleo de atendimento de psicologia aqui em Recife, também é muito bom. O pessoal pode encontrar psicólogos, psiquiatras. Temos também o CVV, né, que é um pessoal que trabalha com cuidado em relação ao suicídio, né, que você também pode entrar em contato através de site, telefone. Tudo isso você também encontra com facilidade, pesquisando na internet. Massa. E aí, Alex? Eu queria indicar... Manda a tua ideia. Graças a Deus, cara, o lado positivo, né, desse momento eu estou trabalhando no meu escritório, né? Então eu gostaria de indicar aqui pro pessoal um livro, foi um best-seller, né? Mais de 1 milhão de exemplares vendidos, O Julgamento de Jesus, né? De Gordon Thomas. Já ouvi falar desse Traz livro. aí um relato jornalístico sobre os acontecimentos que levaram Cristo à crucificação. Então todo o processo judicial, né, e a execução penal na pessoa de Cristo. Então deixo aí essa dica aí pra galera. Massa. Eu quero deixar 2 dicas. O primeiro é um livro. Olha, eu tô lendo um livro que foi meu pai que me deu. Antes um pouquinho de me casar, acho que eu já contei isso em outros programas. Meu pai chegou pra mim logo quando eu entrei no seminário e fez: escolha os livros. Olha. Aí eu fiz estrago, velho. É o seguinte, o nome do livro é Com Vergonha do Evangelho, John F. MacArthur Jr. A frase é: quando a igreja se torna como o mundo. Cara, esse livro aqui, meu pai ganhou em 97. A primeira edição em português foi em 97. Mas, cara, é tão atual, e ele faz uma série de observações que o próprio Charles Spurgeon fazia no final da sua morte. Entendeu? Certos liberalismos, certas questões que a igreja começa a se igualar na questão do mundo e como ela começa a encarar certas coisas não com o evangelho no centro, e sim apenas a técnica por técnica, entendeu? Isso aqui facilita muito a gente discernir certas coisas, entendeu? E é muito bom. Então eu indico para vocês Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur Jr. Indico também a série La Casa de Papel, do caramba. Quando eu assisto, é totalmente evangélico. Não é nada de evangélico. É ótimo. Velho, tem hora que eu faço: vai, meu irmão, vai, atira eu sozinho, sabe? Eita! É irado, entendeu? Vale muito a pena. Bárbara, marca uma consulta com ele. Eu acho que a quarentena tá, entendeu? Tá... Bárbara foi embora. Tá variado. Travou aqui, eu não ouvi. Não, eu disse que eu acho que a quarentena tá me deixando avariado emocionalmente, porque eu tô vibrando com série, assim, vibrando de falar alto, de rapaz, vai, não sei o que lá, entendeu? Tem que ser besta, sozinho eu tô fazendo isso com papel, mas vale. Tá extravasando de alguma maneira, né? Tem que ser. Pois é. Mas, gente, olha, eu queria agradecer muito a Bárbara por bater esse papo com a gente, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Nada, obrigado também a vocês. Alex. Show, foi show. Muito obrigado, viu, Bárbara,
puderam um pouquinho do seu tempo aí Valeu. nessa quarentena. Com certeza somou muito aqui para o nosso programa, para a proposta, né, que nós trouxemos, e muito, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e te use aí na sua profissão poderosamente, seja um instrumento de Deus e leve cura psíquica e espiritual para essa galera aí, tá bom? Amém. Um abraço. Gente, muito obrigado, gente. Estamos finalizando esse episódio de número 29. Que Deus abençoe vocês. Durante essa semana, qualquer coisa, manda um alô lá pra gente no direct. E é isso aí. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo do Gordo. Tchau, beijo. Esse podcast foi editado por Cuscuz Cast.